pecado que me arrasta a isso, senão desta vida presente, desse passado que eu não vejo. E Jesus não tinha esse passado, meus amigos. Não vades vós aprender nessa cartilha errônea, que o faz um ser sofredor, de início, adquirindo erros e vícios, para os pagar mais tarde. Não vades nessa onda, que é tentadora. Não maculeis a vossa fé com esse pensamento errôneo. Cristo, o Senhor, era, e de fato é, o Cordeiro Imaculado de Deus. Imaculado significa sem mácula, meus amigos, sem manchas de pecado. E, se ele vos deu esse exemplo de piedade, de sofrimento, de resignação e sacrifício, foi para que vós, também, compreendesses que, nesta vida não se pode passar pisando em flores. Jesus pisou-as um dia, depois desse dia, só encontrou espinhos. As ruas de Jerusalém foram alcatifadas para que a pequena Maria por elas passasse. Depois, eram só espinhos e espinhos profundos, agudos, para o cruciarem, para o torturarem, espinhos que feriram, também, o coração amantíssimo da Virgem Maria. Tudo isso, meus amigos, vem para vos recordar que deveis ter paciência, a exemplo da Virgem Santíssima. Deveis ter paciência, com as vossas dores, com os vossos sofrimentos atrozes. Meus amigos, quando uma mulher vem ao mundo, traz, em si, o espírito que escolheu esse corpo para viver. E, ordinariamente, é o corpo que mais padece, desde a maternidade até as piores cruzes. O espírito burilado na dor, ordinariamente, foi mulher em outras vidas. Gloriai-vos na cruz de Jesus, no seu sofrimento e tirar dele, para vós, o proveito da resignação, da confiança, da fé. Louvado seja o Cordeiro Imaculado do Senhor. Que a sua paz salvadora penetre neste recinto e que as almas minhas irmãs, a quem eu tanto amo, a quem tanto prezo, possam sentir os eflúvios benfazejos dessa entidade divina, que se chame o Cristo do Senhor, Jesus, o meigo nazareno de outrora. Paz a todos os homens. Alfredo Barcelos. Bênçãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que a sua paz bendita enche os vossos corações e se infiltre em todo o vosso ser. Meus amigos, não poderia o meu espírito permanecer silencioso hoje, quando tantas vozes se levantam para comemorar o fato que o mundo comunicara, a sexta-feira da Semana Santa. Não venho para explicar a vós outros o que já foi dito. Venho como testemunha ocular de toda essa tragédia, dolorosa e, ao mesmo tempo, cheia de glória, apelar para vós, como cristãos que vos dizeis, no sentido de dardes um testemunho solene da vossa crença no Mestre. Nada se vos pede superior às vossas forças. Pede-se, tão somente, que façais um propósito firme de arrancar dos vossos corações os sentimentos contrários à lei de Jesus. Será superior às vossas forças esse sacrifício? Penso que não. Da altura desse sacrifício serão dadas as bênçãos resultantes, da sua pequenez, igualmente. Isso quer dizer que tal seja a sinceridade do vosso propósito, tal será a grandeza da bênção recebida. E que se vos pede, irmãos, a vós, esposas, que ameis dedicadamente os vossos esposos, representará isto um sacrifício? Penso que não. Aos esposos, que, por sua vez, correspondam esse sentimento conjugal, sagrado para o Senhor. As filhas, que sejam respeitadoras da vontade paterna, não ocultando de seu pai o menor sentimento de seu coração, porque ele é o guia que Deus pôs na terra para encaminhá-las na senda tortuosa que todo espírito tem de percorrer aqui. Aos filhos, que saibam ser homens, corretos, de caráter impoluto, cheios de força de vontade, para não se tornarem, amanhã, criaturas inúteis, pesos mortos, nas costas dos outros. As mães, que sejam devotadas a seus filhos. Para a mãe, não há sacrifício, quando está em jogo a felicidade do seu filho. E Deus confia nesse sentimento inato, posto por ele no coração materno,
para que a sua palavra, doce, sensível, verdadeira e terna, vá ao âmago da consciência daquele a quem deu o ser. Aos filhos, que dizer em relação às suas mães, se são elas o seu primeiro amor? Porque, quando as crianças balbuciam o nome de sua mãe, alguma coisa de divino lhes perpassa pelos lábios. É o primeiro olhar que o filho entende, é o primeiro sustento que recebe, na terra, é a primeira mão que o ensina a caminhar, é o primeiro que lhe vela os passos, enfim, é o seu primeiro amor, na terra. Que se vos pede, meus amigos, tão somente que vos ameis uns aos outros. Há quantos séculos a minha palavra vem repetindo, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Parece o dobre longínquo de um sino de aldeia, a congregar os fiéis para a prece da Ave Maria. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. E tanto vos custa, meus amigos, esse amor. Tanto vos é difícil compreender que sois irmãos. Tanto vos é custoso sufocar o sentimento do egoísmo próprio, para pisar o sentimento alheio. Pois bem, hoje, pela convenção do homem, é um dia em que se comemora a sagrada paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele a quem eu amei e a quem amo, em cujo peito reclinei a minha fronte de adolescente, cujo pulsar de coração meu ouvido escutou, cuja finura de trato acariciou o meu ser, cujo olhar, bondoso e santo, envolveu todo o meu espírito. Hoje, fala-se tanto desse Jesus, aqui, ali, além. Daqui a poucas horas, as enormes igrejas do mundo pregarão a morte do Salvador. Que ensinamentos colherá o mundo das palavras nesses templos proferidas? Será o maior de todos, amai-vos uns aos outros. Foi o amor que levou Jesus à cruz do Calvário. Pois que seja esse amor que vos aproxime do coração do Mestre. Vós, que tanto apreciais as vossas amizades terrenas, vós, que, por um olhar que vos estime, sacrificais, às vezes, um futuro, vós, que não sabeis resistir às afeições impróprias do mundo, como é que repugnais, como é que repelis a afeição mais sagrada, mais sublime que pode existir em todo o universo, o amor do próprio Deus. Recebei, meus amigos, em vosso ser, uma parcela desse amor, para distribuir com os vossos irmãos. E agora, neste momento solene, em que os corações todos como que palpitam sobre mim, dá-me a impressão que os posso tocar, agora, neste momento solene, congregai o vosso pensamento em volta do meu, para que, encerrando esta sessão, eu possa dizer ao meu Jesus, Senhor, no pequenino templo que tu me confiaste, naquela cidade longínqua da terra, há um grupo que se reúne em teu nome. Lá, Senhor, eu estive, esta casa me foi concedida e me foi, por assim dizer, doada. Eu tenho a responsabilidade espiritual daquele centro. Senhor, daquelas crianças, que estão sob a minha guarda. Lá, Senhor, a espiritualidade, porque te amam. Eu te venho trazer as primícias desse amor, na expressão fiel da minha palavra, dizendo, Mestre querido, és amado, és querido, naquele centro confiado ao teu discípulo amado. Congregai os vossos pensamentos, neste instante, meus amigos, porque, certamente, o Mestre dirá, eu vos abençoo em nome de Deus. Em nome de Deus, recebei a benção celeste, segundo as vossas múltiplas necessidades. E que os vossos queridos, aqui ou além, recebam, igualmente, o fluido sacrossanto do amor de Deus. Quantos aqui estão, meus amigos? Quantos? Tantos, que não poderiam falar, porque não haveria médium, para cada um deles. Era preciso determinar e assim foi feito. Tantos, meus amigos, que vos amam, que vos estimam, e que desejam receber de vós a parcela do vosso amor. Distribui em caridade e em bênçãos todo o bem que receberdes. E tudo quanto fizerdes por esta casa, confiada à minha guarda, ao meu patrocínio, tudo quanto fizerdes por ela levarei aos pés do Divino Mestre, para que ele, e não eu, vos recompense.
Paz a todos os homens. João Evangelista. O supremacia do Espírito. Meus irmãos, eu vos saúdo como uma irmã, que, não pertencendo ao vosso credo, quando em vida neste planeta, teve, no entanto, a compreensão dos ideias espíritas e os ligou intimamente à sua fé. Não sei se algum de vós, presente, terá ideia do meu espírito. Nome obscuro, passei na terra sem relevo, martirizada pela dor, pelo sofrimento, vivi algum tempo afastada do convívio dos homens. A minha fé, porém, nos princípios altíssimos da espiritualidade, me fazia descortinar o mundo em que hoje habito, me fazia prever a felicidade de que, hoje, imerecidamente gozo. O dom da vidência, concedida por Deus àqueles que lhe distingue com essa propriedade, facilita enormemente a clareza da fé, elucida o entendimento, abre os olhos do espírito à luz da ciência e nos ensina a crer no testemunho da nossa própria visão. A minha vidência foi sempre clara, lúcida, perfeita. Os seres espirituais, formas intangíveis para os demais, eram, para mim, tão claros como a luz do dia. E, quando a moléstia mais feriu e abateu o meu organismo material, eu via cercarem-se do meu leito de dor, passando, formas brancas, luminosas, apontando-me o caminho para onde, em breve, devia seguir. Não há muito tempo, deixei o vosso planeta. Foi numa véspera de Natal. Quando o mundo regozijava, em festa, quando as igrejas enfeitavam seus presépios, quando o espiritismo entoava hinos e preces de louva ao menino Deus, o meu espírito se desagregava da matéria. Parti para o além, para esse além, suspirado, que a minha evidência, muitas vezes, me revelou, no dia 24 de dezembro de 1932. Não há muito tempo, bem vos dizia eu. Esse além é a verdade. O testemunho da minha visão não me mentiu. Eu posso dizer, como o grande médium que foi Jeanne d'Arc, a minha visão não mentiu. Ela dizia, as minhas vozes não me enganaram. Eu digo, a minha visão física era a expressão da verdade. Aquelas formas luminosas, vaporosas, que rodeavam o meu aposento de dor, eram a expressão da verdade. E eu não duvidei delas. Não duvidei, porque nunca pude pensar que fossem alucinações, uma vez que, antes da minha moléstia, já elas me enchiam os dias da existência com seu sorriso fagueiro, com as suas promessas felizes, com as suas revelações do além. Hoje, tendo partido da terra, eu já estou em contato com elas. Há nomes, aqui, de criaturas habituadas a virem trazer-vos o maná do céu, porque foram vossas esposas, porque foram vossas filhas, porque foram vossos filhos, porque foram vossos amigos, vossas irmãs, que eu conheço como parte da minha família. Quanto é belo, quanto é animador sentir-se uma criatura, nascida em terra estrangeira, subitamente cercada de verdadeiros irmãos, não porque nascessem no nosso país, mas porque nasceram no planeta que Deus fez uno, inteiro, muito embora o homem o dividisse em retalhos. Somos irmãos, meus amigos. O estrangeiro, que aporta as vossas plagas, é vosso irmão. Aquele que vem do extremo norte ou que vem do extremo sul, falando uma língua que não é vossa, tendo hábitos domésticos diferentes dos vossos, é vosso irmão, tem tanto direito à felicidade eterna quanto vós. Não é vosso patrício, não é um vosso conterrâneo, mas é um cidadão do espaço, como qualquer de vós. E quando chegará o dia em que a humanidade conhecerá que essa divisão de classes, de países, de nações, essa diversidade de idiomas, é tão somente uma coisa material. Que língua se fala no além? Será a vossa bela língua? Será a língua de além-mar? Será a língua da bela Itália? Será a língua que se fala na portentosa França? Será, acaso, a língua que se fala na poderosa Albion? Ou será, talvez, a língua máscula, vigorosa, que se fala na grande Germania? Que língua se fala no além? A língua do espírito, a linguagem da vibração,
O som que não tem pátria, o som, que é uma escala de música e que, como a música não tem pátria. Nada melhor comparado do que a vibração do espírito com a escala cromática, porque é uma em toda parte. Somos, pois, meus amigos, cidadãos do além, e, como tal, amemo-nos como irmãos. Que desapareçam esses privilégios que separam o homem do ente querido que deve ser o seu irmão, que desapareçam os privilégios de casta e cor, de raças, de superioridade material, que nenhuma existe. O supremacia é do espírito. O espírito é que se deve ilustrar, para poder subir. O espírito é que deve crescer, mas nas asas da humildade, porque só ela o pode elevar. O espírito se vai equiparando aos sentimentos de caridade, bondade e humildade, de forma que todos eles juntos possam formar essa palavra sublime, que é a expressão do próprio Deus, amor. Meus amigos, seria uma estrangeira que vos fala neste instante, se eu quisesse, ainda, recordar a pátria onde nasci, mas, como sou, espiritualmente falando, um ser igual a vós, não quero lembrar a veste carnal que envolveu meu espírito, se esta veste me foi fornecida por este ou por aquele país, quero lembrar, tão somente, que sou um espírito e, como espírito, Madame de Tierce há de ser sempre vossa irmã. Deus vos guarde, Deus vos ilumine. Madame de Tierce. A lei da justiça divina. Amigos e irmãos, eu vos saúdo. Homens e animais, tema profundo, dando matéria para uma ampla conferência. No entanto, apenas algumas palavras sobre ele. Deixemos em paz os animais, na sua paulatina evolução, deixemo-los, porque a própria natureza se encarrega de os levar para diante. A mão sábia da providência, os levará até a altura em que nos trouxe a todos nós, quando principiamos a evolução espiritual do homem. Pensemos na evolução do homem, desde o instante em que sua responsabilidade se firma, desde o momento em que ele conhece que é um ser pensante e quer dar orientação à sua inteligência, de acordo com o princípio da razão, que nele existe e funciona como uma bússola salvadora, que aponta o caminho direito. O homem tem deveres a cumprir, perante Deus e perante os outros homens. O homem é um ser social, deve viver entre os seus semelhantes, procurando adaptar-se às leis que regem a matéria, e obedecendo às regras que regem os espíritos. Quando um homem se afasta das leis sociais, que regulam a sua permanência entre os outros homens, a justiça, ainda que humana, o chama à ordem e o faz entrar na trilha do bem viver. Quando um homem infringe a lei de Deus, sob moldes que a lei humana não prevê, ordinariamente vai correndo à revelia dessa justiça terrena. Ninguém lhe pergunta o que fez do seu amor para com os outros homens. Ninguém lhe pergunta como respeita os direitos do seu semelhante. Ninguém lhe pergunta qual a sua caridade moral para com os outros seres existentes na terra. Ninguém quer saber disso. A justiça humana pergunta tão somente se ele matou, se ele roubou, se ele prejudicou quem quer que seja, porque se o prejuízo é espiritual, não tem importância. Bem ao contrário, a lei de Deus, o prejuízo moral que um homem possa dar a seu irmão pesa tanto na balança divina quanto um crime que o homem julga monstruoso. E, muitas vezes, isso que representa, para o homem, uma monstruosidade, tem, para a justiça divina, a grande atenuante de ter sido praticado sob ação de força oculta, que o impeliu como uma mola. O prejuízo espiritual que possamos dar a nosso irmão, na terra, tem valor imperecível, perante Deus. Quantos irmãos nossos, meus amigos, tenho eu encontrado por esse além, onde o meu espírito divaga, a gemer, a sofrer as consequências dos atos praticados contra seus irmãos, calúnias que os foram ferir, muito moralmente, atos de covardia, que, praticados na sombra, os impeliram ao suicídio. Quantos desses tenho encontrado em desespero? Não há muitos dias, encontrei um espírito torturado enormemente, porque, na terra, padeceu o peso de uma calúnia tremenda, tendo sido inculcado como prevaricador, falsificador, crimes que nunca praticou,
delitos para cuja realização jamais contribuiu. E, no entanto, por uma trama secreta de intriga de um politiqueiro sem escrúpulos, arrastaram-no às grades da prisão. E ele me disse, na prisão, não me faltou alimento, não me faltou ar, não me faltou luz, mas a vida moral estava extinta. E, um belo dia, eu me lembrei de que, mesmo que viesse a sair daquele presídio, não poderia ter reabilitação lá fora e entendi ser mais prudente ou de melhor aviso enforcar-me. Esse espírito, meus amigos, hoje, padece a consequência do seu ato, porque seja qual for a condição em que se encontre alguém, essa condição não autoriza o suicídio, mas, igualmente, aquele que soube tão misteriosamente, tão perversamente, prejudicar o seu irmão, jogando num presídio, expondo-o à crítica pública e levando-o ao desespero do próprio suicídio, esse alguém não poderá passar impune. E eu vos digo mais, esse alguém ainda vive, no vosso mundo, é certo. Essa é a contingência do homem. Entre o homem e o bruto, meus amigos, há, principalmente, essa diferença: a fera mata, sacia-se e dorme. O homem é um ser consciente, racional, temente a Deus, com a faculdade de saber escolher. Esse homem deve ser igualmente, uma criatura verdadeira, obediente, a seu pai, de forma a nunca se colocar em posição de fazer mal a quem quer que seja. Quão bela é a doutrina do Mestre, fazer o bem sem olhar a quem. A vós, meus amigos, seja isso dito de passagem, fazei, sempre que puderdes, o bem, e não olheis a quem. Que Deus vos encontre sempre na vossa posição de homens e mulheres honestas, prontos a darem aquilo que receberam, prontos a darem uma palavra de conforto ao necessitado, encorajando-o, apontando para o futuro, fazendo os outros compreenderem que as dores, os pesares da vida, são coisas passageiras, mas que, adiante, raiará o dia em que não haverá noite e esse dia compensará de toda a dor, compensará de toda a angústia, será o dia reabilitação, será o dia de ressurreição, será o dia eterno da paz e da luz. Pois bem, que esse dia venha para todos vós, sereno e doce, tal qual vou desejo neste instante. Que essa paz bendita venha a encher de felicidade o resto dos vossos dias terrenos, mas, enquanto podeis trabalhar, fazei o bem. Não vos vingueis de ninguém nem a ninguém desejeis mal, fazei, antes, todo o bem possível, e sede puros, como Deus quer que sejais. Eu vos desejo toda a paz, toda a felicidade e bem-estar material, para o presente, e espiritual, para o presente e para o futuro. Deus vos ampare sempre. Spinola. A mulher. Meus amigos, meus queridos irmãos, nesta hora em que os vossos pensamentos sobem para o além, porque o meu espírito percebe, eu vos venho dizer que a fé em vós cada vez deve ser mais firme, para que não duvideis das bênçãos de Deus, porque Jesus, quando aqui esteve, ensinou que as grandes bênçãos são atraídas pelos seres de boa vontade, auxiliando-os, amparando-os, até o fim da sua peregrinação terrena para que a fé não enfraqueça, e o seu progresso se adiante. Vós, neste recinto consagrais os vossos espíritos ao espiritismo cristão e tendes o direito de esperar as ricas bênçãos emanadas de Jesus. A mulher sobretudo, que acompanhou Cristo até o Calvário, a mulher simbolizada na Virgem Santíssima, que tem sido sempre a pioneira do bem, que tem sido sempre caridosa, compadecendo-se dos infelizes, que tem sido sempre cristã nesse movimento que visa a caridade, o bem da infância e da pobreza, que se envergonha e oculta, que protege a velhice desamparada. Essa é a mulher que tem valor, essa é a mulher que visa sempre o bem do próximo. Lá fora a mulher é um ser muito diverso de vós, minhas amigas. Deveis dar-lhe o exemplo cristão concentrado no bem do próximo, oferecendo-lhe hábitos e linguagem dignos de filhos de Maria, a doce, a Santíssima Mãe de Jesus. Lá fora a mulher tem outro modo de viver, o trabalho, a sociedade em que vive, a tornam áspera, ela que foi formada para a ternura,
para a doçura, para o conforto e o consolo do lar. Nós as visitamos, as procuramos caridosamente no intuito de observar, de salvar o que de bom nelas se encontra. Quantas vezes são vistas damas de famílias, educadas, gozando até então de venturas, modificarem seus hábitos singelos, para aceitar outros que não condizem com os do próprio homem. Uma mulher com modos que não parecem de senhora, no entanto, fazemos-lhe justiça, dotada de bons sentimentos. Muitas vezes é a sociedade que encaminha a mulher por essa estrada que não lhe compete andar. O direito da mulher é bem outro. Mas, tudo quanto parece decente é chamado de velharia, tudo quanto parece singelo, simples, puro, é qualificado de exótico, de forma que, a ânsia, o progresso, é a perda da virtude, o prejuízo dos seus próprios dons materiais, o deslocamento da mulher do seu altar no lar. A mulher, nesse afã de igualar-se ao homem, toma hábitos que não condizem com a moralidade do seu corpo. Aqui, graças a Deus, vos congregais com pensamentos caridosos para com os pobres seres aflitos, volvendo os vossos pensamentos para aqueles que de vós precisam. Ah! Minhas amigas, continuai assim, continuai. Deus, quando fez homem e mulher, deu-lhes não somente o corpo, mas a diversidade de sentir, a diversidade de pensar, a diversidade de viver. A mulher, porém, nessa ânsia de progredir, materialmente, quer igualar-se ao homem. O homem se recolhe alta noite, porque é varonil, porque é másculo, porque não receia perigo. A mulher quer fazer o mesmo, chega alta noite, pernoita fora e, quando volta, vem assustada, porque a sua natureza é frágil. É preciso fumar, é preciso beber, é preciso proceder como homem. A mulher tem outros direitos, diferentes e bem mais delicados, por isso mesmo, bem mais nobres e elevados. Não vos afasteis desse caminho puro e nobre em que Deus vos colocou. Deus vos ampare, vos dê fortaleza e vos faça seguir os deveres das vossas grandes responsabilidades. Sede felizes na paz de Jesus. Anália Franco. Caridade com os encarcerados. Irmãos e amigos, Deus vos ampare. Um encarcerado é um ente privado da sua liberdade, um indivíduo fora da lei, um segregado do mundo, uma criatura emparedada num túmulo, um indivíduo sobre o qual não recai mais o pensamento humano, retirado do convívio dos seus semelhantes. Ele vive entregue às suas torturas morais. A assistência judiciária não lembra de que um ser condenado, embora tenha acertado a justiça humana e a sua condição represente, de fato, a punição de um crime, é todavia merecedor de um ensino moral, de uma caridade espiritual, de um conforto, que o alente e o prive dos momentos de desespero. Fica lá. Um encarcerado, no entanto, é um ser como outro qualquer. Homem sujeito aos maus pensamentos, sujeito ao choque da treva, vítima de pesadelo, torturado na sua alma e no seu corpo, um indivíduo, por conseguinte, necessitando de maior caridade do que um ser liberto. Se os espíritos adiantados agissem para com os espíritos encarnados num corpo de carne com o mesmo critério com que um homem livre julga o seu irmão, quantas dores, no mundo, atingiriam ao máximo, a culminância do desespero. No entanto, o ser enclausurado num corpo de carne nada mais é do que um prisioneiro, recebe, do seu guia, o amparo, o conforto espiritual, que o impele a proceder bem, nos momentos de dores, ensinando-lhe lições proveitosas de moral, para a reabilitação das suas culpas. O ser espiritual luminoso não se afasta do ser encarcerado na terra e o homem, pecaminoso, cheio de erros, julga, com um critério inexorável, a falta do seu irmão. Desde o momento em que um ser humano é encarcerado passa a ser denominado um homem degenerado, um bandido, um indivíduo perdido para a sociedade. Os espíritos luminosos agem com critério diferente. O seu critério foi aprendido na comunhão dos ensinamentos do Divino Mestre. Jesus via, em cada ser delinquente, um doente moral.
O pecado era para Jesus a moléstia da alma, a enfermidade que necessitava de toda a cura, de todo remédio, para que o indivíduo se reabilitasse. O homem encarna um ser delinquente como ser deplorável, perto do qual se não pode chegar. Os castigos infligidos a essas pobres criaturas são terríveis, confissões, arrancadas à custa de tormentos, castigos terríveis, por qualquer queda de disciplina, falta de comida, recusa d'água, recusa da própria luz e de ar. E tudo se priva a esse pobre ser, cujo espírito doente não soube reagir ao pecado. Bem outro é o critério do Cristo. Jesus condenou o pecado, porque não podia fazer de maneira diversa. Ele, todo pureza, ele todo justiça, ele todo perfeição, não condenou, todavia, o pecador e a todos eles prometeu reabilitação, desde o momento em que o espírito, arrependido, compreendesse o abismo em que tinha caído. Na própria cruz do Calvário, um malfeitor disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E Jesus lhes respondeu com palavras afetuosas, prometendo-lhe a salvação eterna. A justiça do mundo é falha. O homem não sabe compreender que o pecado precisa ser extirpado, mas que o pecador necessita de cura. É preciso agir com critério com as criaturas, como os médicos agem nas enfermarias de moléstias contagiosas. É preciso agir como prisioneiro, dando-lhe a escola, dando-lhe a liberdade de pensamento, incutindo-lhe ideias elevadas, levantando-lhe o ânimo, fazendo despertar o seu caráter, muitas vezes abatido pelo perigo. O açoite, o jejum, a penitenciária, não corrigem. O que corrige é a preleção moral, o toque da alma do indivíduo, o despertar da consciência e, sobretudo, a instrução religiosa, que faça com que o pecador compreenda que, para o salvar, Cristo desceu do céu. Essa repugnância, esse asco, cada vez mais faz com que o indivíduo se enoje e odeie o seu semelhante, vendo, nessa desigualdade, um erro da providência, compreendendo que as leis sociais o atingem unicamente para o acusarem, e nunca para o defenderem. Tudo isso é um erro que o homem precisa compreender. Que se separem os criminosos, que se guardem as famílias dos seus hábitos perniciosos, mas que se lhes dê, sobretudo, a hora do descanso, o alimento são, o exercício físico, o exercício mental, a faculdade de poder viver. Que renasça de um velho um homem novo, sufocando o crime de suas aspirações, quando preso ao pecado. Meus amigos, nas vossas preces, pedi pelos infelizes, recordai-vos dos criminosos, não dos criminosos somente espirituais, dos homens criminosos, dos assassinos, dos ladrões, aqueles que os homens chamam de perversos, ignorantes, lembrai-vos deles. Os espíritos luminosos que lhes incutam princípios de verdade. A prece, meus amigos, é um grande remédio para o pecado da alma. Orai pelos criminosos, para que eles possam receber o consolo que dá a fé, para que eles compreendam a razão de seus crimes. Orai, também, pelos homens responsáveis por essa gente. Que os seus guardas, os seus chefes de presídio, os responsáveis pela sua segurança, lembre-se que ali estão homens criminosos, é certo, que devem ser tratados com energia, mas que não lhes falte o necessário, que não durmam sobre enxergas, jogados como indivíduos isolados e acorrentados, como se faz por aí além. Vós não conheceis os presídios das cidades pequenas do interior. Vós não sabeis quanta barbaridade se pratica em nome da lei. Para pôr à prova sua sanha insaciável, soldados, muitas vezes, com instintos mais perversos do que os próprios presos, os maltratam, os cortam a chibata, negam-lhes sustento, deixam-nos sem os verem, tratando-os de uma maneira bárbara. Meus amigos, é contra isso que o Espiritismo vem também se revoltar. Que se prenda um indivíduo que não pode tomar parte no convívio social, mas que, depois de preso e encarcerado, se lhe dê o pão necessário ao corpo, nas noites de frio,
que se lhe não negue o agasalho, a enfermaria, nos momentos de moléstia. Perdeu a sua liberdade, por sua própria culpa. É isso que o homem deve fazer, é isso que se deve apresentar, é isso que se deve falar. É um túmulo que se fecha, quando muito, uma caravana de homens, cujos nomes desejam ser postos ao conselho da fé e, alguma coisa mais. Amigos, pede-se preces, preces pelos encarcerados, preces pelos responsáveis da lei, preces pelos executores das leis, preces por aqueles encarregados de vigiar as pobres criaturas, que maltratam, que apelidam com nomes injuriosos deprimindo o ânimo do indivíduo que já se sente privado de todos os direitos de caridade. A caridade assiste ao mais mísero. E essa caridade foge. Deus, na sua alta justiça, premia quem assim procede. Deus, em sua alta sabedoria, vê quem procede de maneira diversa. Paz a todos os homens. Spinola. A doutrina do Divino Mestre. Meus amados amigos, companheiros da causa espírita, a doutrina do Divino Mestre, que os espíritos procuram trazer aos vossos conhecimentos constantemente, tem uma face que diz respeito às coisas terrenas e outra face que diz respeito às coisas espirituais. A vida transitória da Terra nem por isso deixa de estar intimamente ligada à vida eterna. Os passos dados na vida terrena trarão consequências para o espírito, consequências que não podem ser afastadas, como qualquer outra coisa, é uma lei como qualquer outra lei divina. Cada passo acertado na vida, atrai como recompensas bênçãos celestiais. Cada passo errado nessa vida transitória em que vos encontrais, é uma consequência para o futuro, que eu não desejo ver realizada em vós. Assim pois, meus amigos, não se pode saber o porquê da existência infinita, sem intimamente ligá-la às existências transitórias da Terra. Jesus, quando aqui esteve, procurando encaminhar os homens por essa trilha imensa do seu amor, da sua caridade, do seu exemplo, pregou a doutrina sublime da renúncia, a doutrina do sacrifício, a doutrina do altruísmo, da paz eterna, da felicidade que nunca se acaba. Jesus, para demonstrar ao homem como é que se consegue esse ideal sublime, aceitou a cruz do Calvário doloroso, para que o homem pudesse compreender o que é a renúncia, o que é o amor elevado ao mais alto grau, o que é a bondade pura e excelsa. Esse exemplo perdura até hoje nas páginas do Evangelho, como está narrada essa trajetória, que há bem pouco o mundo comemorou. São claras, são evidentes essas narrações e o homem nelas pode aprender a verdade, instruindo-se, não somente para ser uma inteligência esclarecida, mas para ser um espírito bom, desejoso do bem. O sacrifício que Jesus fez pela humanidade não é para ser repetido como um simulacro da verdade, qual faz o homem na terra. O Divino Mestre apresentou a salvação gratuita, mas o homem, ainda hoje, induzido por esse egoísmo prejudicial ao seu progresso, nada mais vê do que o seu bem-estar, do que o seu próprio interesse, do que a sua própria vaidade. E, quando um espírito preparado para a vida do além coloca-se acima das contingências mundanas, o mundo pasma, o mundo não compreende, o mundo admira. Sim, deve admirar, porque ele não assimila também aquela doutrina que o seu irmão assimilou. Deve admirar, porque o cristianismo que ele professa, é tão somente de lábios. Não é um cristianismo de testemunho solene, mas um testemunho da palavra, um testemunho de falta de crença. O que se vos pede, meus amigos, é que haja concórdia entre vós, para com os vossos semelhantes, e que a fé que exaltais com tanta sublimidade, com tanta dedicação, com tanto amor, seja demonstrada nos atos íntimos da vossa vida. Caridade, sacrifício, doutrina que Jesus imprimiu no alto da cruz com seu precioso sangue. Sacrifício é amor, devotado a Jesus, e nada praticar que o separe da cruz do seu Salvador. Sacrifício é amor ao seu próximo com todas as fibras do seu coração. Não fazer mal, não pensar mal, não julgar, porque só um pode julgar, e esse,
é Deus. O que se vos pede, meus amigos, é tão somente, eu repito, a concordância dos vossos atos com o que prega a vossa fé. Não essa disparidade no vosso modo de agir. Por um lado, uma boca que se abre em louvores a Jesus, por outro lado, a mesma boca pronunciando inverdades, calúnias até, exprimindo pensamentos que são contrários à lei desse mesmo Deus, virando-se contra o seu irmão, quando o seu irmão não tem sequer o pensamento de o desagradar. Será possível que de uma mesma fonte emane o bem e ao mesmo tempo o mal? Da abundância do coração falará a boca, disse o Divino Mestre. Então, como é que pode o homem que o exalta, que o considera realmente divino, segundo a palavra do Evangelho, conciliar os sentimentos da fé cristã com o ódio, a maledicência, que contrariam a doutrina expressa nas páginas do Evangelho? A fé diz: amor, santidade, doçura, piedade, amor ao próximo. Que disparidade, que desconcerto no vosso proceder! Ponde na balança a tudo quanto é belo e ponde também aquilo que não é bem feito. Essas duas conchas, uma representando o bem, outra, as más ações, mostrarão a Jesus o seu peso. Permita o Senhor que a fé, a justiça, o amor do próximo, a lealdade, a doçura, desçam fundo, porque pesem mais no coração. Mas, se a inveja, o egoísmo, tudo quanto é vil e contrário a Deus baixarem mais, a resposta é convosco, não é comigo. Eu, graças a Deus, entreguei-me com todas as minhas intenções nas mãos do meu Senhor, entreguei-lhe a minha alma. Quando fui homem, tracei a linha delimitada pelo amor do próximo, que encheu os meus dias de vida, o amor da família, que ainda hoje não pode esquecer o meu espírito minuto sequer, cuja felicidade eu pressinto, cujas agonias prevejo, cuja intensidade de afeto eu sinto em mim. Tudo isso pesou sempre no meu coração de homem e ainda pesa hoje na balança do meu espírito. Pecador sim, mas desejoso do bem, falho, sim, porque fui homem, mas amante do meu Deus, satisfeito de ver que os meus me seguem os passos. E quando o meu espírito pressente que uma partícula da minha entidade segue a trilha da caridade, da ciência, do amor ao trabalho, de tudo quanto é belo e nobre, o meu espírito regozija-se e eu sinto a felicidade dentro de mim. Para vós, meus amigos, que me ouvis, uma palavra de ânimo: prossegui e não façais como aqueles que, tendo dado um passo à frente, deixaram o arado e voltaram para trás. Porque o Senhor disse: aquele que lança a mão do arado e volta para trás, não é digno do reino do céu. Segui vós, pois, trabalhadores da obra sagrada do Evangelho. Prossegui e curvai-vos diante das leis divinas, que são as leis salvadoras do amor e do progresso. Deus vos salve. Alfredo Barcelos. Cataclismas. Amigos e irmãos, eu vos desejo a paz que emana de Deus. Quando estudo Espiritismo, procurando observar os seus ensinamentos, assimilá-los, cuidar de dar-lhes testemunho na terra, o homem de bom senso deve, numa sessão como esta, fazer a comparação entre aquilo que aprendeu e a execução que dá a esse ensino. Desse estudo comparativo resulta sempre para a criatura grande proveito. A ciência pagã, por aí, é boca pequena, propala que a humanidade passará por uma espécie de cataclisma, que redundará em desmoronamento completo do planeta e passagem imediata dos espíritos, seus habitantes, para os outros mundos. O mundo está cheio dessas ideias e, de tempos a tempos, lá surge um falso profeta a predizer o fim do mundo. Esse falado fim do mundo leva a impressionar as criaturas de raciocínio fraco. Deus tem os seus desígnios determinados e os seus planos, a sua ciência, que não revela senão utilmente. O que será feito da Terra em breve espaço, ninguém poderá dizer. Os homens vão estudando em suas cartilhas, trazendo ao conhecimento da gente a solução de problemas astronômicos, a explicação científica das diferentes correntes aéreas, o movimento e tudo mais que se refere a este planeta e ainda um pouco além dele. Previsões de outra espécie não é dado ao homem fazer,
moralmente falando. O precipício em que a humanidade se precipita no presente, resulta de falta de compreensão da sua fé. Ninguém quer ser tido como descrente. Há uma fé no Brasil que absorve as camadas políticas com a ideia de formar um só rebanho, com a denominação de Igreja Católica Brasileira. Não traduz o princípio da fé que o Cristo implantou, esse movimento que ora surge. O que é o trabalho incompleto, o egoísmo, a vontade prepotente, que procura juntar esse bloco, para dirigir a humanidade e governá-la com um só chefe. Hoje os homens não querem submeter-se a tal disciplina, que vai ferir os princípios básicos do cristianismo. Será que homens que se arregimentam, formam partidos, são realmente religiosos? Diz a verdade que não. A religião verdadeira é aquela que abre asilos, dispensários, colégios, hospitais, enfermarias, visitando presídios, procurando lecionar princípios evangélicos às feras humanas. A religião não é para se ocupar unicamente de política. Este é o cataclismo que ameaça absorver a humanidade, essa crença fictícia, esse fingimento de fé. O homem absolutamente descrente, é como o cego que, tomando uma vela, vai para a rua e não vê. Mas, esses que pregam absurdos em que não creem, enganam maliciosa e criminosamente os incautos, falseando abominavelmente os mandamentos divinos. São calculistas convencionais da ignorância do povo. Caminham com toda a compostura, levando seu rótulo perante o qual se apressam os ignorantes a reconhecê-los como representantes da religião. Não, isso não é crença, isso não é crença. O que é verdadeiramente crença, é procurar levantar o moral da criatura e a moral sobretudo, que se afunda dia a dia nessa desenvoltura de costumes, perfídia que a sociedade lança no seio das famílias, esta é que deve ser a campanha, esta é que deve ser a demolição. Demolir esta falta de fé religiosa e procurar colocar no seu verdadeiro lugar a fé espírita, com toda a sua sublimidade, com toda a sua filosofia, com toda a sua singeleza, e com todos os seus benefícios. O que faz o nosso país na presente época de revolução? Hoje, mais do que nunca, é preciso esmagar os falsos princípios que tomarão mais tarde o caráter religioso. Não permitir incremento à falsa crença que com a sua sombra procura empanar o brilho de fé, buscando abafar a consciência das criaturas. Não consentir que o fanatismo, esse cataclisma que ameaça absorver a sociedade e, por conseguinte, a humanidade, consiga realizar a sua obra exterminadora. Onde o remédio, o antídoto para esse mal em perspectiva, perguntareis. Eu vos respondo, o remédio está em Deus. Enquanto outros não tenham sinceridade na sua fé, tende vós verdade nos vossos princípios de religião. Procedei com simplicidade e com verdade. Não descreio do vosso trabalho, aqui o tendes, as vossas sessões, o trabalho persistente, constante e cheio de fé, de resultados belos. Enquanto o que está anunciado será a perdição de muitos, vós estareis acolhidos sob o palho da fé vigilante, certos de que Jesus está convosco e os bons espíritos vos guiam. E vós tereis uma fé verdadeira que nasce do coração verdadeiramente amante do Mestre. Tudo mais é fantasia, tudo mais é fingimento, nada disso tem valor espiritual. Hoje, tendes uma casa cheia de crianças, que são alimentadas, educadas e, graças a Deus, amadas, e estimadas por muitos. Jesus abençoe o vosso esforço e o vosso amor por elas, quando sincero. Deus vos guarde e vos proteja cada vez mais. Que a vossa fé vos mostre o futuro que vos espera lá, perto daquele que é luz, que é amor, e que vos quer tanto bem, que vós mesmos não sabeis avaliar. A graça de Deus baixe sobre todos vós. Neri. Necessário é nascer outra vez. Meus amigos e meus irmãos, Espiritismo repousa sobre uma base sólida, inamovível, que é a palavra de próprio Cristo. Jesus, falando a Nicodemos,
fê-lo ver que o espírito teria de voltar à terra tantas vezes quantas fossem necessárias para a realização do seu progresso, e, como empregou a palavra homem, em lugar de espírito, Nicodemos supôs que o próprio homem houvesse de reencarnar outra vez. E, assim, interrogou o mestre se lhe seria necessário outra vez penetrar no ventre de sua mãe e vir, então, à luz do dia. Ao que Jesus respondeu que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito, e que ele se não pasmasse de haver escutado, necessário que é nascer outra vez. O espírito, realmente, meus amigos, vem à Terra inúmeras vezes e essas vindas e revindas têm como objetivo especial e único a realização do seu progresso. Aprender, educar-se, corrigindo-se, aperfeiçoando-se. Eis o fim para o qual baixam à terra os espíritos. Vede vós, portanto, meus amigos, vós, que sois espíritas e que os recebeis, todos os dias em vossas casas, em vossos lares, a responsabilidade que vos assiste, quando tendes de lidar com criaturas que ainda não conhecem a lei básica de espiritismo. Tais criaturas, referindo-se a homens que pecam, têm uma linguagem violenta, irredutível, ameaçadora, e não compreendem que alguém possa cometer esse ou aquele erro. Não é assim o homem espírita, que tudo explica, tudo compreende, na sua fé. Para aqueles que não têm uma crença, um assassino é um réprobo, é um condenado eterno, é uma criatura sem esperança, porque manchou a mão no sangue do seu irmão. Para o espírita, um assassino é um homem que faliu, que se tornou criminoso, porque violou o mandamento de Deus, mas que jamais será eternamente um perdido, porque a salvação lhe virá, pelo arrependimento seguro, que, um dia, terá o seu espírito. E, ainda que um homem destes, pecaminoso, cheio de culpas, passe para a vida extraterrena sem esse arrependimento, infalivelmente lhe virá, em próxima encarnação, das ovelhas que tu me confiaste, ó Pai, nenhuma se perderá. Estas palavras do Divino Mestre destroem por completo a ideia da perdição eterna. Assim pois, meus amigos, Espiritismo repousa sobre esta base indestrutível, que é a palavra de Jesus. A reencarnação dos espíritos é a lei áurea, que rege o fenômeno da evolução progressiva do ser humano. O ser humano nada mais é do que o ser espiritual encarnado. O homem faz o seu progresso e o seu espírito é que se adianta, porque o corpo, baixando a sepultura, não leva para lá os seus conhecimentos. O estudo, a ciência, a perfeição, porventura, adquirida neste ou naquele ramo da ciência ou arte acompanhará o espírito na sua volta ao espaço. Espiritismo, pois, meus amigos, se deve bater incondicionalmente pela ideia da reencarnação incutida no cérebro humano, sem a qual o homem não poderá compreender o mundo em que vive, a razão dos seus sofrimentos, as desgraças que lhe acontecem, enfim, as decepções amargas de todos os dias. Quantos ideais transformados em nada, de um instante para o outro. Quantos propósitos firmes, parecendo realizações próximas, de um momento para outro, se esfacelam, se destroem e se reduzem a cinzas. Quantos? Nada, porém, acontece sem uma causa, que, quando não pertence à terra, é porque é divina. Somente Espiritismo poderá dar a conhecer ao homem a razão dos seus sofrimentos, dos seus dissabores, das quedas, presenciadas, todos os dias, entre os seus companheiros de jornada, enfim, do descalabro que reina por aí além, no meio de uma sociedade, que se discuta, e que, no entanto, mata, assassina, sob a proteção da lei. Somente Espiritismo dá a explicação cabal destas coisas. É por isso, meus amigos, que nós, os que enxergamos um pouquinho além daquilo que os vossos olhos carnais não podem ver, repetimos, todos os dias, meus amigos, severidade com os vossos próprios atos e pensamentos, indulgência para com as fraquezas do próximo. Tudo Deus vê e conhece, tudo se realiza dentro da lei, que não falha, do progresso indefinido do espírito,
pela lei da reencarnação. Deus vos proteja e abençoe nesse estudo proveitoso para as vossas almas, e, sempre que se vos deparar uma destas coisas imprevistas, que, pela sua rudeza, não encontre satisfação plena, pelo vosso raciocínio, pela vossa explicação ou pela de quaisquer outros, sabei, sem medo de errar, que tal coisa se prende aos decretos divinos, porque é radicada nessas vidas passadas, que vós não conheceis e que conhecereis em tempo. Aprendei, estudai, e, nas páginas dos livros espíritas, achareis a explicação de muitas verdades. Deus vos anime a continuar esse estudo, na melhor vontade, observando, assimilando os ensinamentos da doutrina espírita. Paz seja concedida a todos os homens. Luz, que esclareça os vossos entendimentos. Benção do Senhor Jesus, sobre todos vós. Tiago. Maria, a doce mãe de Jesus. Amados irmãos e meus queridos amigos, fazei o vosso pensamento penetrar profundo no que contém de espírito a saudação evangélica do anjo Gabriel à Virgem Santíssima. Procurai compreender o sentido daquelas augustas palavras e vos preparardes nesse sentimento, que encherá os corações daquela fé segura, que é o patrimônio das almas fortes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. O anjo Gabriel, o enviado de Deus à Virgem Santíssima, traz-lhe a grata notícia da vinda do Mestre, do Cordeiro Imaculado, do Senhor Jesus, o Filho de Deus e, também, o Filho de Maria. Se o homem pensar profundamente sobre as palavras desta belíssima saudação, poderá compreender, em parte, a grandeza do Espírito que encarnaria em Maria, naquela época, em que esse anúncio foi feito. Bendito é o fruto do teu ventre, Jesus, fruto abençoado de Deus, fruto partido do próprio Deus, fruto que vinha ao mundo para a salvação desse mesmo mundo. Maria, a mãe de Jesus, humildemente escutou a palavra angélica, e o seu espírito puro, santo, compreendeu a magnitude daquela ordem divina e, submissa, religiosa, respondeu: faça-se em mim a vontade do Senhor. E Jesus desceu, e Jesus habitou em Maria, para, em seguida, habitar entre os humanos. Quem é, pois, Maria, essa figura sublime do cristianismo, portadora da maior graça que Deus concedeu à humanidade? Maria, reverenciada pela humanidade e tão mal compreendida por ela. Maria, a cujo nome a alma se transporta a altitudes em que não pode penetrar sem ela. Maria, a Virgem Sublime de Nazaré, escolhida por Deus para mãe de seu Filho. Maria, advogada dos pecadores, a mais amante e a mais cruciada de todas as mães. Ó vós, que tendes filhos, ó vós, que sentis as cordas dos vossos corações premirem, por amor dessas criaturas a quem destes o ser, quando a tristeza vos empolgar, quando qualquer acontecimento triste vier ferir fundos vossos corações maternos, lembrai-vos daquela que mais sofreu do que qualquer mãe, aquela que foi mãe de um filho impoluto, de um filho que era o Filho de Deus, de um filho sem mácula, santo, perfeito, divino, e que viu esse mesmo filho maltratado e incompreendido pelo homem, tratado como um malfeitor, crucificado no alto do Gólgota, e pensai, por um instante sequer, se haverá dor, no mundo, que se possa comparar à dor do coração de Maria Santíssima. E, quando as vossas aflições atingirem o apogeu da sua força, rogai a Maria Santíssima que volva os olhos para essa dor e a suavize, com o bálsamo santificador do seu amor. Maria, aquela que foi escolhida por Deus para ser a mãe de todas as mães, aquela que viu seu filho padecer e sofrer, por amor dessa gente ingrata, que não compreendeu a grandeza daquele sacrifício. Aproximai-vos dela, meus amigos, aproximai-vos desse coração materno, trazendo-lhe todas as vossas mágoas, abrindo-lhe o vosso coração, com a sinceridade com que um filho querido se abre perante a sua mãe. Confiai-lhe os vossos desgostos,
as vossas tristezas, bem como as vossas esperanças, as vossas ternuras, os vossos dias de alegria, e vereis que uma paz serena e doce se estabelecerá em vossos corações